Olá mais uma vez, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos aqui na Carta de Tiago, onde nós estamos tratando de um tema tão oportuno para a igreja agora, falando sobre as provações e os tempos difíceis. Vamos a Deus em oração para que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender melhor esse estudo. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, por meios eletrônicos, distantes da comunhão, Senhor Deus, e assim como o Teu povo estava no exílio, Pai, ele clamava pela volta, pelo retorno, Senhor Deus, ao Teu santuário. Tanto é que nós podemos encontrar no Salmo que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor. Pai, que bênção será retornar à comunhão com os nossos irmãos, Senhor Deus. Enquanto isso, nós rogamos que o teu Santo Espírito venha nos suprir, Senhor, com o alimento espiritual. É isso que nós rogamos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu peço que você acompanhe agora. Nós iremos dar sequência aos nossos estudos, dessa vez dos versos 16 até o 26 do capítulo 1 de Tiago. Eu irei fazer a leitura e comentar os versos logo em seguida. Fazendo um breve panorama do que nós vimos, a carta de Tiago trata bastante a respeito do sofrimento. Era um contexto que estava sendo vivido ali pela igreja, onde a igreja primitiva do primeiro século estava passando por diversas privações, seja financeira, seja até mesmo privação de morte. Eles estavam correndo perigo de morte por adorarem ao nosso Deus. E essa não é a nossa situação hoje, mas nós sabemos que períodos difíceis vêm se repetindo na vida da igreja. E acompanhe aí nos versos 16 ao 18, onde nessa perícope ele vai tratar de um tema bem particular a esses períodos de provação. No meio da dificuldade, é comum, meus irmãos, nosso coração se sentir cada vez mais tentado a culpar os outros, a culpar até mesmo a Deus por toda essa situação ruim. Nós vimos nos nossos estudos passados em que nós não devemos ter esse tipo de pensamento. Quando o cristão ele passa por sofrimentos, ele não deve ser uma pessoa alheia à realidade, ele não deve ser um louco, mas nós devemos ter uma outra perspectiva a respeito do sofrimento. E a perspectiva que Tiago mostra aqui, dos versos 16 ao 18, é que em meio ao sofrimento, nós não devemos estar tentados a corromper a doutrina. Acompanhem comigo a leitura dos versos 16 ao 18. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, esse bloco é uma sequência lógica do bloco anterior, onde ele trata sobre essa origem da tentação. Quem é que seria o culpado por eu estar passando por essa situação difícil? E ele lembra aqui que essas dificuldades, elas podem fazer as pessoas se esquecer das verdades mais básicas da Escritura, seja da providência divina,
seja do quão Deus é imutável em todos os seus propósitos. Por isso, não nos deixemos enganar. Ele fala aí no verso 16, ao passar pela provação. Não cabe a nós ficarmos conjecturando quem é o culpado pela situação difícil, se é o governante, se é o mercado que caiu, ou se foi a economia que já estava indo mal. Não cabe a nós conjecturar a respeito disso, meus irmãos. A palavra aqui se torna bem atual para o nosso coração, é de que nós devemos nos lembrar das verdades fundamentais. Como Tiago nos coloca aqui no verso 17, toda bondade procede de Deus. Ele é imutável. Você não pode falar que Deus só é bom quando existe um período de bonança, mas no período da provação Deus é mau, Deus é malvado. Tá legal? Não existe esse tipo de pensamento. E o que Tiago ele retrata aqui pra gente, o que Tiago nos traz à memória para nos fazer lembrar da bondade de Deus, está aqui no verso 18. Acompanhe comigo. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago nos lembra a nossa salvação. Tiago nos lembra de que nós não merecíamos ser salvos. Nós não fizemos nada para atrair a bondade de Deus sobre a nossa vida. E ainda assim, mesmo sendo perversos, Deus, segundo a sua soberana eleição, Deus nos elegeu. E isso, meus irmãos, é mostrar uma bondade mais do que suficiente para toda a nossa vida. Então, não cabe ao nosso coração a conjecturar a respeito da divina providência de Deus. Ao invés de murmurar, nós somos levados a adorar a Deus pela salvação. Porque se nós perdermos tudo aqui nessa terra, ainda assim nós teremos o nosso maior tesouro, que é Cristo. Dando sequência na próxima perícope, dos versos 19 até o 25, acompanhe a leitura. Sabia essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, meus irmãos, esse período de perseguição que a igreja estava passando, no meio da dificuldade, meus irmãos, nós sabemos, nós passamos por tribulações, nós passamos por período de provações. E nesse período, como nós vimos no estudo passado, é que o caráter ele se revela.
Em meio às dificuldades é que muitas vezes nós mostramos quem realmente nós somos. Por isso, o que Tiago está querendo nos lembrar, toda a carta de Tiago é uma carta muito prática, são de coisas básicas, de coisas fundamentais. A carta de Tiago nos é revelada as verdades para serem aplicadas no dia a dia. Então, em meio às dificuldades, nós devemos perseverar no ouvir. Como ele falou aqui dos versos 19 ao 21. Veja, imagine você sendo perseguido, você tendo os seus bens apreendidos pelo governo romano, porque você não estava prestando culto ao imperador. E ainda assim, Tiago exorta a igreja a não murmurar, a não fazer vingança com a sua boca, a não xingar o seu próximo. Você deve ser tardio para falar, tardio para fazer vingança, porque a vingança do homem, ela não produz a justiça divina. Então, acolher a palavra dos apóstolos é não ficar respondendo às provocações. Veja, meus irmãos, nesse momento, nós devemos ter a ideia daquilo que nosso Senhor Jesus passou no meio da sua crucificação. O homem que era mais santo, que já pisou nessa terra, não respondeu a nenhuma das injúrias, nenhuma dos xingamentos. Pelo contrário, como ovelha muda, ele suportou todas as coisas calados. Mas nós, meus irmãos, por termos o coração duro, e eu me incluo nessa situação, ao sermos contrariados, imagina quando você chega estressado em casa e alguém pisa no seu calo, a primeira coisa que você faz é subir no alto da sua justiça e despejar a ira ou toda aquela raiva contida em você. O chamado que Tiago traz para a gente aqui é que nós possamos perseverar nos dias difíceis, nos momentos difíceis, não produzindo vingança, não produzindo essa falsa justiça através da nossa língua. Dos versos 22 ao 25, ele continua falando onde aquela pessoa que aparenta obedecer, aquela pessoa que aparenta ser religiosa, no entanto, ela não pratica aquilo que ela ouve, ela engana-se, ela é uma pessoa que está mentindo para si mesmo. Então veja, é uma pessoa que muitas vezes está na igreja, ela escuta a instrução bíblica, ela ouve toda a exposição da palavra, no entanto, ela não pratica. Essa pessoa é uma pessoa que fica no meio do caminho, é uma pessoa que não cresce em temor a Deus, é uma pessoa que não cresce na sua fé, é uma pessoa que vive com uma fé rasa, por não querer praticar aquilo que ouve. É isso que ele está falando aqui dos versos 22 ao 25. E o exemplo que ele utiliza aqui é como alguém que se olha no espelho e logo se esquece. A comparação é justamente de alguém que ouve a pregação e não a pratica, ela logo vai se esquecer. Há muito tempo eu ouvi uma comparação, eu creio que seja um estudo, mas eu não teria fonte para citar para os irmãos, de uma pessoa que escuta uma pregação no domingo, mas não pratica essa pregação, ela não dura cerca de 2 dias dentro da sua memória. Veja, meus irmãos, 2 dias. Então, faça um exercício com você mesmo.
Chegue na quarta-feira e veja se você lembra qual foi o sermão. Será que nós não estamos praticando aquilo que estamos ouvindo na nossa igreja? Nós temos pastores que dispensam conteúdo teológico fantástico. Nós temos uma escola bíblica de um nível altíssimo. Nós chamamos professores de seminários para a nossa escola. Então, por que nós não temos o crescimento esperado, meus irmãos? Será que estamos nos assemelhando a esse homem que se olha no espelho e logo esquece da sua aparência, logo esquece do que viu? Dando sequência, aqui nos versos do 26 ao 27, ele inicia um tópico que mais à frente vai ser desenvolvido, que é o tópico do uso da língua. Tiago vai dedicar vários versículos mais à frente para desenvolver esse tópico, o quanto que o falar ele pode ser destrutivo para o cristão e até mesmo para a vida da igreja. Mas ele conclui esse primeiro capítulo dando essas dicas, dando o padrão bíblico para que o cristão possa passar pela adversidade. O padrão bíblico, como nós vimos aqui, fazendo um pequeno reforço, um pequeno retorno, nós devemos passar pela provação buscando alegria, como ele falou nos versos 2 ao 4. Nós devemos passar pela provação buscando sabedoria, como ele cita para a gente dos versos 5 ao 8. Dos versos 9 ao 11, ele nos lembra que nós devemos passar pela provação reconhecendo a nossa riqueza em Cristo. Isso é, não cobiçando a vida do ímpio que é rico. Não cobiçando a vida do ímpio, porque ele terá o seu próprio destino no fim das contas. Continuando, ele nos exorta a passar pela provação também buscando perseverança, dos versos 12 ao 15. Dos versos 16 ao 18, ele nos exorta a passar pela provação não corrompendo a doutrina, como nós falamos hoje, buscando lembrar das verdades básicas que a Bíblia nos traz. Daqui para o final do capítulo, ele nos lembra que ouvir, obedecer e servir são princípios fundamentais para que o cristão possa passar pela adversidade, crescendo em maturidade espiritual. Finalizando o nosso capítulo, ele, nos versos 26 ao 27, ele começa a falar do uso da língua, que, como eu falei para vocês, em próximos estudos será mais aprofundado, mas ele nos lembra que ajudar aos necessitados é muito mais importante do que falar. É muito mais importante do que apenas mostrar uma religiosidade vã, uma religiosidade falsa. Ele também vai se deter mais nesse tema sobre a aparência de religiosidade da verdadeira obra, que são os frutos de uma fé saudável. Então, meus irmãos, com esses 2 versos, nós finalizamos o nosso estudo de hoje. Eu peço aos irmãos que façam uso do grupo de WhatsApp ou dos comentários aqui no vídeo do YouTube, para que nós possamos estar tirando as eventuais dúvidas e que esse estudo ele possa ser de grande impacto, grande bênção na sua vida, meu irmão. Como nós temos visto aqui em Tiago, não adianta nós ficarmos apenas na doutrina se ela não for praticada, se ela não tiver impacto no momento seguinte na nossa vida. Então, vamos orar mais uma vez para finalizar o nosso estudo. Convido os irmãos a abaixarem sua cabeça. Santo Deus,
Maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos permite crescer em espiritualidade, crescer em maturidade cristã, mesmo distantes um do outro, Senhor Deus. Sabemos que essa não é a situação ideal, Senhor Deus. A tua igreja almeja por comunhão, almeja pelos sacramentos, almeja pela exposição bíblica, Senhor Deus. Almeja, Senhor Deus, pelo contato com a liderança. E nós somos felizes por ter uma igreja bíblica, uma igreja fiel, que cumpre, Senhor Deus, todos os teus mandamentos. Fica conosco, Senhor Deus. Protege a tua igreja desses dias sombrios que nós estamos vivendo. Nós te louvamos por tudo isso que temos passado, pois sabemos que a tua igreja não será abalada diante desse momento de dificuldade. Grava essas verdades no nosso coração, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos.